Mística Cidade de Deus, capítulo 14, livro 5, tomo 3, de Santa Maria de Ágreda. Os últimos anos de São José, seus sofrimentos, enfermidades e como era servido pela Rainha do Céu, sua esposa. Pela cruz, a luz. Todos nós, chamados à luz e profissão da Santa Fé, à escola e seguimento de Cristo, nosso bem, incorremos nesta geral inadvertência. Procuramo-lo como redentor de nossas culpas e quase nunca como mestre do sofrimento. Queremos gozar do fruto da redenção humana, de nos ter aberto as portas da graça e da glória, mas não atendemos tanto em seguir a Cristo no caminho da cruz, por onde ele chegou à sua glória e nos convida a procurar a nossa. Nós, os católicos, procedemos assim, não por errar na fé como os hereges, pois confessamos que sem obras e sem trabalhos não há prêmios e nem coroa. Concordamos que é sacrílega a blasfêmia valer-nos dos méritos de Cristo nosso Senhor para pecar sem freio e sem temor. Não obstante estas verdades, na prática das obras correspondentes à fé, alguns filhos da Santa Igreja pouco se diferenciam dos que vivem nas trevas. Fogem do sacrifício como se acreditassem que sem ele podem seguir seu mestre e chegar à participação de sua glória. Uau, essa parte é perfeita. Deus! É isso aí, seguir a Cristo sofredor. Deixemos este engano prático e convençamo-nos que o padecer não foi só para Cristo nosso Senhor, mas também para nós. Se padeceu trabalhos e morte como redentor do mundo, foi também como mestre e modelo que nos ensinou e convidou a carregarmos a cruz. Dela fez participantes os seus amigos, de modo que os mais íntimos receberá uma parte maior e também sofrimento maior. E nenhum deles entrou no céu sem o merecer por suas obras. Desde sua Mãe Santíssima, os apóstolos, mártires, confessores e virgens, todos caminharam pela estrada da cruz, e o que mais sofreu, mais copiosa recompensa e coroa possuiu. O exemplo do Senhor é o mais vivo e admirável, mas poderemos ter a ousadia de dizer que se ele padeceu como homem, também era Deus poderoso, e a fraqueza humana só pode admirar, mas não imitar seu exemplo. A esta desculpa, o Senhor nos apresenta o exemplo de sua mãe e nossa Rainha Inocentíssima, o Deus seu esposo São José e o de tantos outros homens e mulheres. Fracos como nós e com menos culpas do que nós, o imitaram e seguiram pelo caminho da cruz. Não foi só para a nossa admiração que o Senhor sofreu, mas para ser exemplo admirável a nossa imitação. O fato de ser verdadeiro Deus não impediu dele sentir o sofrimento. Antes, por ser impecável e inocente, foi maior sua dor e mais sensíveis foram suas penas. Sofrimentos de São José. Por este caminho real, o Senhor levou o esposo de sua Mãe Santíssima, José, a quem amava mais do que qualquer outro homem, para aumentar seus méritos e o enriquecer sua coroa. Antes que terminasse o tempo de merecê-la, enviou-lhe os últimos anos de vida algumas enfermidades, febres, veementes dores de cabeça e muito agudas nas articulações, as quais muito o afligiram e esgotaram. Além destas enfermidades, teve outra espécie de sofrimento, ao mesmo tempo doce e doloroso, proveniente do seu ardentíssimo amor. Era este tão intenso que muitas vezes o arrebatava em voos ou êxtases extremamente impetuosos. Seu espírito puríssimo teria quebrado as cadeias do corpo, se o mesmo Senhor não os produzia não o assistisse, dando-lhe forças para não desfalecer de dor. Deixava o Senhor nesta doce violência até seu tempo. Pela fraqueza natural de um corpo tão extenuado e enfraquecido, este exercício vinha a ser de incomparável mérito para o feliz santo. Isto não só pelos efeitos da dor que padecia, mas também pelo amor de onde procediam. Virtudes de São José.
Nossa grande rainha, sua esposa, era testemunha de todos estes mistérios. Como em outros lugares já disse, ela conhecia o interior de São José para sentir o consolo de ter esposo tão santo e amado do Senhor. Via e penetrava a simplicidade daquela alma, seus inflamados afetos, seus elevados e divinos pensamentos, a paciência e mansidão colombina de seu coração. Mas nas suas graves e dolorosas enfermidades, das quais nunca se queixava nem pedia alívio, o grande patriarca tudo sofria com incomparável resignação e grandeza de alma. A prudentíssima esposa, que tudo via e estimava com seu justo valor, veio a sentir por São José uma veneração impossível de se explicar. Com grande satisfação trabalhava para sustentá-lo e lhe proporcionar prazer. O maior que ele fazia era preparar e servir-lhe com suas virginais mãos a alimentação. Tudo parecia pouco à Divina Senhora para acudir às necessidades do esposo que tanto amava. Por isto costumava usar de seu poder de senhora e rainha da criação aos manjares que preparava para seu santo enfermo, ordenava que dessem especial virtude e força para o corpo e sabor para o gosto, pois era para conservar a vida do santo, justo e eleito do Altíssimo. Maria, divina enfermeira. Obedeciam as criaturas e assim como ordenava a grande senhora acontecia. Quando São José comia esse alimento abençoado, costumava dizer à rainha: Senhora, esposa minha, que alimento e manjar é este, que assim me reanima, deleita o gosto, restaura minhas forças e enche de júbilo o meu espírito? A imperatriz do céu servia-lhe as refeições de joelhos, quando ele se encontrava mais tolhido e indisposto. Descansava-o na mesma posição e o amparava pelo braço. O humilde santo procurava reanimar-se para evitar a sua esposa esses trabalhos, mas não conseguia impedi-los. Conhecendo ela as dores e fraqueza do feliz doente, as horas e ocasiões para socorrê-lo, acudia prontamente à divina enfermeira, servindo-o no que precisava. Dizia-lhe também muitas palavras de singular consolo, como mestra da sabedoria e das virtudes. Nos últimos 3 anos da vida do santo, quando suas enfermidades se agravaram, a rainha assistia-o dia e noite, e só o deixava quando devia servir seu Filho Santíssimo. O Senhor também a ajudava na assistência a São José, salvo quando era preciso cuidar de outra coisa. Jamais houve, nem haverá outro enfermo tão bem tratado e servido como o homem de Deus José. Só ele mereceu ter por esposa aquela que também foi a do Espírito Santo. Caridade de Maria para com São José. A piedade da Divina Senhora não ficava satisfeita servindo a São José, como fica dito. Procurava ainda outros meios para seu alívio e conforto. Às vezes, com ardentíssima caridade, pedia ao Senhor que desse a ela as dores de que seu esposo sofria, pois se considerava merecedora de todos os padecimentos das criaturas, como a menor de todas. Assim o alegava na presença do Altíssimo a mãe e mestra da santidade, representando-lhe que era mais devedora do que todos os nascidos e que não lhe dava retribuição devida. Oferecia o coração para todo gênero de aflições e dores. Alegava também a santidade de São José, sua pureza e as delícias que o Senhor sentia naquele coração tão semelhante ao seu. Pedia-lhe muitas bênçãos para o santo e dava-lhe reconhecidas ações de graça por ter criado um homem tão digno de seus favores, cheio de santidade e retidão. Convidava aos anjos para louvarem e exaltarem a Deus por esse favor. Ponderava a glória e sabedoria do Altíssimo em suas obras e o bendizia com novos cânticos. Por um lado, considerava as penas e dores de seu amado esposo, compadecendo-se delas. Por outro, conhecendo os seus méritos, a complacência do Senhor, por eles e pela paciência do santo. Alegrava-se e engrandecia o Senhor. A respeito de todas estas obras, praticava a Divina Senhora muitos atos das virtudes que se referiam àqueles fatos, em grau tão eminente que admirava os próprios anjos. Maior admiração ainda deveria causar a ignorância dos mortais.
Ver que uma criança humana atendesse plenamente a tantas coisas ao mesmo tempo, sem que a solicitude de Marta estorvasse o lazer de Maria. Nisto, assemelhava-se aos anjos que nos assistem e guardam, sem perder a visão do Altíssimo. Na atenção a Deus, Maria Puríssima os excedia, além de ao mesmo tempo trabalhar com os sentidos corporais que os anjos não têm. Sendo filha de Adão terrestre, era também espírito celeste, estando com a parte superior da alma nas alturas do amor, e com a parte inferior exercitando a caridade com o seu santo esposo. Essa é a vida na divina vontade. A nossa alma, na parte superior, fica nas alturas do amor, e na parte inferior exercitando a caridade com as pessoas na terra. Os anjos consolam São José. Nas ocasiões em que a piedosa rainha percebia a agudeza das acerbas dores de seu esposo, São José, movida de terna compaixão, mandava as causas e acidentes destas dores que suspendessem sua atividade e não afligissem tanto assim o justo e amado do Senhor. Obedecendo as criaturas à sua senhora, aliviava-se o sofrimento do santo. Por 1 ou mais dias descansava, até que voltava a padecer, quando o Altíssimo assim ordenasse. Outras ocasiões mandava aos santos anjos, não com autoridade, mas pedindo que consolassem e animassem São José em suas dores e sacrifícios, como necessitava a frágil condição da natureza. Por esta ordem, os anjos se manifestavam ao feliz enfermo em forma humana visível. Cheios de beleza e refulgência, falavam-lhe da divindade e de suas infinitas perfeições. Às vezes, em coro de suave e celestial harmonia, cantavam-lhe hinos e cânticos divinos, como que lhe confortavam o corpo e inflamavam-lhe de amor a alma puríssima. Para cúmulo da santidade e gozo do felicíssimo santo, recebia especial compreensão e luz, tanto destes favores divinos como da santidade de sua virginal esposa, do amor com que ela lhe devotava, da íntima caridade com que lhe servia e de outras excelências e prerrogativas da grande Senhora do mundo. Tudo isto reunido produzia tais efeitos em São José e o colocava em tal grau de merecimentos que nenhuma língua o pode explicar, nem entendimento humano compreender na vida mortal. Doutrina que me deu a Rainha do Céu, Maria Santíssima. Caridade pelos enfermos. Minha filha, uma das virtudes mais agradáveis ao Senhor e de maior fruto para as almas é o exercício da caridade com os enfermos. Nela se cumpre grande parte daquela lei natural que manda cada qual fazer ao seu irmão o que deseja também receber para si. O Evangelho faz dela um dos argumentos que o Senhor alegará para dar o eterno prêmio aos justos, e da transgressão dessa lei uma das causas da condenação dos reprovados. Ali mesmo é explicada a razão. Como todos os homens são filhos do mesmo Pai Celestial, ele recebe por benefício ou ofensa o que se faz a seus filhos que o representam. Segundo acontece entre os próprios homens, além deste vínculo de fraternidade, tens outros com as religiosas, por seres madre, e elas também esposas de Cristo, meu Filho Santíssimo, de quem não receberam tantos benefícios como tu. Deste modo, por maiores títulos, estás obrigada a cuidar delas e servi-las em suas enfermidades. Em outra parte, já mandei que te consideres também enfermeira de todas, com a menor e a mais obrigada. Quero que sejas muito agradecida por este mandato, pois por ele te confiro um ofício muito estimável e grande na casa do Senhor. Para cumpri-lo, não encarregues outras do que podes pessoalmente fazer no serviço das enfermas. O que não puderes por causa das outras ocupações de teu ofício de prelada, recomenda-o com instância às que, por obediência, receberam esse ministério. Além do motivo da caridade comum, há outra razão para acudir às religiosas enfermas com todo o cuidado e pontualidade possível.
É para não acontecer que, entristecidas e necessitadas, voltem os olhos e o coração ao mundo e se lembrem da casa de seus pais. Acredita que por este caminho entram grandes prejuízos na vida religiosa. A natureza humana é tão impaciente quando achacada, que se lhe falta o necessário, atira-se aos maiores perigos. Exemplo da Virgem. Por tudo isto, e para acertares na prática desta doutrina, serve-te-á de estímulo e modelo a caridade que tive com meu esposo José em suas enfermidades. Muito imperfeita é a caridade. Há até a urbanidade que espera ao necessitado pedir o que lhe falta. Eu não esperava isto, porque acudia antes que ele precisasse me pedir. Com meu afeto e conhecimento, antecipava sua petição e assim o consolava. Não só com o benefício, mas também com a atenção amável e cuidadosa. Sentia suas dores e sofrimentos com íntima compaixão, mas ao mesmo tempo louvava o Altíssimo e dava-lhe graças pelo favor que concedia a seu servo. Se procurava aliviá-lo, não era para o privar da ocasião de padecer, senão para que se animasse a sofrer mais, para a glória do Autor de tudo que é bom e santo. Exortava-o e animava-o com estas virtudes. Com semelhante delicadeza se há de exercitar a nobre virtude da caridade. Prover, quanto possível, a necessidade do enfermo fraco e animá-lo com a compassiva exortação, desejando-lhe o bem da fortaleza, sem perder o maior do padecer. Não te perturbe a afeição sensível quando tuas irmãs ficarem doentes, ainda que sejam as que mais necessitas e estimas. Nisto muitas almas perdem o mérito do sacrifício, tanto no mundo como na vida religiosa. Quando vêm enfermos os amigos e íntimos, o sentimento, com pretexto de compaixão, o descontrola e, de algum modo, querem desaprovar as disposições do Senhor, não se conformando com elas. Para tudo dê-lhes exemplo, e de ti quero que o imites perfeitamente, seguindo seus passos.